Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na primeira mostra da ESPA, sua carreira acadêmica conectada ao mercado de trabalho. Chegou o momento agora de falar de um item que é fundamental, a educação financeira. Você sabe o que é? Você acha que é só contar moedinha? Você acha que o empreendedor, agora, do século XXI, precisa ou não dessa competência? Para conversar com a gente a respeito desse assunto, eu tenho o prazer de contar aqui com os estúdios da ESPA, da bancária, Luana Nandolfi. Luana, muito bem-vinda, muito bom dia, muito boa tarde, que aí o pessoal está entrando aqui, pode entrar um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas a gente está transmitindo agora de manhã. Tudo bem? Seja bem-vinda. Ei, tudo bem? Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua disponibilidade aí de dentro da sua concorrida agência em estar com a gente, falar de um tema que é tão caro, né, Luana? Sobre a educação financeira. Mas antes da gente começar a conversar, fala aí um pouquinho para quem está aqui na mostra de projetos. Quem é a Luana, por favor? Então, a Luana é nascida aqui em Santa Teresa, né? Eu sou formada em Ciências Contábeis, me formei em Colatina, depois eu fiz uma MBA lá na FUCAP, de Gestão de Negócios, trabalho no Cicobi, atuo no Cicobi há 12 anos, há 4 anos estou como gerente de pessoa jurídica aqui em Santa Teresa, e eu também atuo como voluntária no Instituto Cicobi, onde a gente faz principalmente formação na área de educação financeira. Fantástico. E Luana, começando o nosso bate-papo, o que você pode explicar aqui, né, para o nosso público, o que seria a educação financeira? Então, na verdade, a educação financeira, muito mais do que atuar com o dinheiro, é uma forma que a gente aprende a lidar com os recursos financeiros, com a parte financeira, mas principalmente lidar com as emoções quanto aos recursos. Muitas vezes a gente sabe lidar, sabe contar o dinheiro, sabe fazer um orçamento, mas emocionalmente a gente não sabe lidar com esses recursos financeiros. Então, a educação financeira ela vem para nos dar um apoio na tomada de decisão, seja quanto pessoa jurídica, seja como empresário, seja como assalariado, ela sempre vai nos auxiliar a ter uma consciência da melhor forma de usar os nossos recursos. Estejam eles do tamanho que eles estiverem, esteja a gente na situação que a gente estiver, ela vem para auxiliar nessa consciência. E nesse sentido, você falou aí anteriormente na sua apresentação que você participa de uma iniciativa do Cicobi que busca ajudar as pessoas a compreenderem, né, entenderem um pouco, né, sobre essa educação financeira. Como é que é isso? Você pode explicar para a gente? Posso. Há uns 4 anos, na verdade, o Cicobi entrou e montou um instituto, que se chama Instituto Cicobi, que é uma iniciativa voluntária, que nasceu principalmente para atender a essa formação de educação financeira. Então, em cada região, as pessoas elas têm uma formação, aqui em Santa Teresa, eu que atuo, e principalmente na Semana ENEF, que é uma semana do banco, que o Banco Central estabeleceu como uma semana de educação financeira, uma semana onde todo o Brasil atua com formação nessa área. E aí, durante o ano, além dessa semana ENEF, eu atuo no sentido de tentar auxiliar. Na verdade, depois que eu fiz essa formação, depois que eu comecei a atuar como voluntária, eu percebi que, na verdade, a minha função, a minha ideia profissional sempre foi essa, de trabalhar para que as pessoas estejam mais confortáveis a falar de dinheiro. Uma coisa que, nas nossas crenças, nas nossas ideias, desde o início, é algo que ou é ruim, ou não deve ser tocado, né? Ou não deve ser falado. E quem quiser saber um pouco mais sobre essa iniciativa pode procurar quem? Então, aqui em Santa Teresa, eu que, na verdade, trabalho com isso. Então, se for aqui no nosso município, pode ser comigo, lá na agência. Cada região, né, cada Cicobi, ele atua com isso. Então, se for de outra cidade, pode ficar à vontade também de procurar as outras agências. Mas eu estou totalmente à disposição. Na verdade, quem centraliza, né, são as unidades administrativas, que no caso daqui da região serrana é Santa Maria, mas a gente tem contato direto com eles, pode me procurar. Sempre que houver necessidade de uma formação, sempre que houver necessidade também de atuar diretamente. Tem uma ação dentro do Instituto Cicobi que se chama Clínica Financeira. A Clínica Financeira, ela atua diretamente individualizada. Então, por exemplo, Luana, eu quero entender
na minha realidade, né? Individualmente, eu quero entender como que eu posso atuar, como que eu posso trabalhar com a minha realidade, esteja endividado ou investindo. A pessoa vai marcar um horário comigo, vai sentar comigo, eu vou fazer uma clínica, né? Como um médico mesmo. Vamos estabelecer metas, estabelecer objetivos, formas de chegar àquilo. E se não for daqui da minha cidade, pode me procurar também. Pode ligar para mim no 3259-1355. Mas eu encaminho para outras pessoas se for de outra cidade. E pode ser feito também de forma online. Então, fica aí, né, a orientação para os nossos acadêmicos, para você também que está aqui visitando a nossa mostra, né, de projetos integradores, para conhecer um pouco mais, entre em contato ali com a Luana no Cicobi. Se você não souber, né, mas eu sou de Santa Maria também, né, pode entrar em contato que ela direciona. Hoje em dia, gente, isso não é um luxo, hoje em dia é fundamental. Como é fundamental também eu saber em que se eu vou financiar com recurso próprio ou se eu vou pegar o famoso empréstimo, né? Vou começar meu próprio negócio. O que eu tenho que avaliar? O que eu tenho que analisar, Luana? Isso também é uma coisa que nós observamos aqui nos nossos alunos, que é uma coisa que eles questionam. E é natural, né? É natural porque a cultura da educação financeira ela é relativamente nova no Brasil, não é isso? E atrelada a ela também, essas questões, essas linhas de onde começar, são assuntos que não são debatidos. E aí eu quero só dar relevo à iniciativa do Cicobi, parabenizar por isso, né? E também agora chamar a essa pauta, esse tema. E aí, eu vou financiar ou não vou financiar? O que eu devo levar em consideração para isso? Então, vamos lá. Só para deixar claro, hoje eu não estou aqui para vender o produto do Cicobi, mas assim, acaba que as pessoas elas têm um certo preconceito, né? A gente tem, na verdade, algumas crenças específicas na área financeira, e eu só percebi isso quando eu analisei as minhas crenças. A gente vem com uma crença desde sempre, pelo menos na nossa cultura aqui de Santa Teresa, de que instituição financeira é algo ruim, de que tomar crédito é algo ruim, né? Esse ano o MEC inseriu em todo o país, né? Acabei de dar uma palestra esses dias para os professores daqui de Santa Teresa de formação na área de educação financeira, o MEC inseriu, e eu acho extremamente importante, principalmente para as pessoas entenderem qual é o papel de uma instituição financeira, né? Seja ela cooperativa, seja ela um banco privado ou público, ela tem o papel dela, ela tem a intenção dela, ela tem o perfil dela, mas de forma alguma uma instituição hoje atua, principalmente porque é totalmente visado pelo Banco Central, né? O Banco Central é uma instituição que atua fortemente para que ninguém seja prejudicado, ela nunca vai atuar para prejudicar alguém, né? Então, assim, primeiro a gente tem que quebrar esse paradigma de que toda instituição financeira ela só quer te prejudicar e ganhar seu dinheiro a qualquer custo, né? Vou falar pela realidade do Cicobi, que eu estou lá há 12 anos, né? A gente atua de uma forma a tentar incentivar. Costumo falar que a economia, não importa se dentro da sua casa ou dentro do seu país, ela sempre vai ser um ciclo. Então, quando o meu colega do lado ganha, mesmo que ele esteja concorrendo diretamente comigo, o mercado no todo vai ganhar e acaba chegando no meu bolso que ele ganha. Quanto a iniciar um empreendimento, por que eu falei sobre isso, né? Porque às vezes eu vou falar assim, às vezes vale a pena financiar. Tirem esse paradigma de que a intenção da instituição é sempre jogar dinheiro e colocar juros, né, na vida das pessoas. Quando a gente entra num quesito de o que fazer, a primeira análise é o seguinte: eu estou em que momento? Né? Eu estou no momento de empreender realmente ou não? Eu posso aguardar? Porque no melhor dos melhores do mundo, né, no melhor cenário, qual é a intenção? É que eu sempre entre com recurso próprio. E essa é uma mentalidade, na verdade. Só que a gente vê que desde sempre, na verdade, desde alguns anos, minto, desde sempre que eu estou no Cicobi, o Banco Central ele tem a intenção, sim, de incentivar o empreendedorismo no país. E não importa o tamanho do empreendedorismo, na verdade, vieram aí a MEI para mostrar que o pequeno conta muito também. E aí a primeira análise que eu faço é o seguinte: em que momento eu estou? Eu estou exatamente no momento de empreender ou eu quero adiantar o meu processo? Se eu estiver disposta a adiantar, não tem outro jeito, né? Não juntei, mas eu quero adiantar. Beleza, então vamos fazer um financiamento.
Se eu já tenho uma reserva financeira e eu falo para mim assim, eu costumo falar isso para quem é, principalmente, porque nós vamos formar aqui, principalmente autônomos, né? E alguma parte vai ser empresário que vai ter funcionário. Mas quando a gente fala de autônomo, antes de eu pensar em financiar algo para montar o meu negócio, antes de eu pensar em pegar minha poupança para montar algo, eu tenho que pensar que eu tenho que ter uma reserva. Porque a gente viu aí com o Covid que a gente não tem controle sobre os imprevistos, né? Então, a primeira análise é o seguinte: eu tenho uma reserva financeira que me suporte meus gastos durante um ano inteiro, sem eu ter que financiar nada, então eu posso usar meu recurso. Outra análise que eu tenho que fazer é o seguinte: quando eu vou lá numa instituição financeira, apresento o meu projeto. Hoje existem várias linhas do BNDES e até recursos próprios das instituições que tem uma taxa tão interessante que a minha análise é o seguinte: essa empresa, quando eu coloco ela no papel, mesmo tirando todos os custos e despesas, ela tem me gerado uma rentabilidade de 5% ao mês? Joia. Então, se eu pegar qualquer linha de crédito menor que 5%, me é válido. Porque se eu estou ganhando em cima do dinheiro que eu estou pegando emprestado, tudo bem. Não tem problema eu pagar juros ao Sicoob de 2% ou a outra instituição, sendo que eu estou ganhando 3% a mais do que isso. Eu estou trabalhando com o dinheiro de uma instituição financeira, o que é exatamente a intenção do crédito. É interessante você falar isso, né? Porque essa coisa do que Deus me livre de pegar empréstimo, isso não parte do nada, gente. A gente tem que entender que a cultura financeira no Brasil, ela tem mudado, né? E a Luana coloca isso de uma maneira muito clara, né? Dando aí um exemplo bem prático e também nos atentando para a questão da pandemia, né? A gente nunca imaginar, né, Luana, que a gente ia passar por uma situação dessa. Então, imagina se você pega todo o seu fundo e coloca em um negócio, e aí acontece essa pandemia, né? Então, bem complicado. Então, esse momento aqui na nossa amostra convidar vocês para entender um pouco mais sobre isso, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Antes de torcer o nariz ou falar que não é possível, vai conhecer. Até porque isso é o princípio do perfil empreendedor, né, Luana? Para investir, a gente tem que conhecer, a gente tem que conversar, e assim também com a educação financeira. E nesse aspecto, né, e a Luana também pontua, não é dar relevo a um banco ou a outro, mas ela, enquanto parceira, que ela é uma das nossas convidadas, de que as pessoas compreendam que é possível fazer uma análise, fazer, né, um planejamento para, a partir daí, você entender de qual fonte vai vir o seu recurso. E, nesse momento, as instituições bancárias, elas são, sim, uma possibilidade de parceria através dessas linhas. Não é isso, Luana? O que eu costumo falar eu não sou personal trainer. Então, eu não vou montar o meu treino sozinha. Eu não sou nutricionista, eu não vou montar o meu plano de alimentar sozinha. Eu não sou biomédica, eu não vou fazer meus procedimentos estéticos em casa. Eu não sou obrigada a saber a ter todo o conhecimento do mundo, né? Existem especialistas exatamente para isso. O que a gente tem que fazer é quebrar esse paradigma de que todo mundo sabe fazer tudo e de que também a gente não tem capacidade de saber algumas coisas. Então, eu acredito que hoje, se eu puder dar um conselho para quem já saiu, uma pessoa que já saiu há 10 anos da vida acadêmica, criem network, né? Eu acredito que a faculdade, mais do que tudo, mais do que conhecimento teórico, ela tem a capacidade de nos aproximar de quem tem conhecimento técnico, principalmente em outras áreas. Então, realmente não tenham medo. Eu quero ir na instituição, eu quero só ouvir o que a instituição tem a falar, faz uma análise. Eu estou cansada de ver tanto empresas que nunca financiaram nada, começando isso depois de ter um papo com a gente ou com outra instituição. Eu que falei, você conhece alguém de outra instituição? Que ótimo, tem confiança? Senta e conversa com aquela pessoa, né? Hoje o direito do consumidor, o Banco Central está aí para nos garantir que o menor nunca vai sair totalmente prejudicado, né? Então, se tiverem oportunidade, conheçam alguém de uma instituição financeira, peçam opinião para quem vocês confiam dentro dessa área financeira, mas não tenham medo de empreender. Porque, às vezes, a gente fica assim, eu vou colocar dinheiro na minha empresa, mas a empresa, ela tem que se pagar, seja que ela nem tenha CNPJ. Eu, Luana, empresária, tenho que me pagar dentro do meu empreendimento,
eu, Luana, funcionária da minha empresa, tenho que ter meus recursos e ele não pagar de uma e uma pagar da outra. Acho que essa é a intenção inicial de você separar, de você ter uma educação financeira. Fantástico, Luana. A gente agradece em nome da ESPA essa sua breve, mas valiosa contribuição. Convidamos aí você também para navegar no nosso site, ver os projetos dos nossos alunos. E vem muita coisa boa por aí ainda aqui nos vídeos, né? A gente vai falar também sobre sustentabilidade, vamos falar de perfil empreendedor. É só ir navegando aí, a gente tem um conteúdo preparado super legal. Isso é possível porque pessoas como a Luana se disponibilizam a estar aqui com a gente. Luana, muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Ó, sucesso e o que precisarem de mim, estou total à disposição. Obrigada, Espa, pelo convite. Obrigada, Andréia. Fiquei muito feliz, estou muito honrada de estar aqui. Nós que agradecemos. Essa é a primeira amostra de projetos integradores da ESPA, sua carreira acadêmica conectada no mercado de trabalho. Tem muita coisa boa. Pode continuar navegando. Tchau, tchau.